esse privilégio, mais uma vez, essa oportunidade de poder ser um instrumento utilizado por Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, é Deus que fala conosco. E pode ter certeza, para nós estarmos aqui na frente, é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande, porque Deus fala primeiro conosco. Quando a palavra fala primeiro conosco, nós temos que pensar e realmente reagir àquilo que Deus tem para nós. Eu gostaria de, antes de começarmos, nós fazermos uma pequena reflexão. Fazer uma pergunta para você: como está a sua vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? Feita essa pergunta, nós respondendo ela, você pode pensar que em todos os lugares, em todas as circunstâncias, na família, em casa, na igreja, tudo depende de como está a nossa vida com Deus. Pense nisso. O tema dessa noite é Minha Vida com Deus. E nós vamos estar lendo em Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Está na tela aí, se vocês quiserem acompanhar. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vou repetir. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Minha vida com Deus. Imagina você, uma cidade, igual antigamente, né? Era assim, murada com os portões, mas sem que tivesse um soldado, uma tropa ali na porta. Com certeza essa cidade seria invadida, porque tem que ter um soldado na porta, tem que ter alguém na porta, tem que ter alguém tapando a brecha da porta. O Senhor estava para julgar ali a nação de Judá. A nação de Judá, ela estava para ir para o cativeiro. Se você ler uns versos antes, uns capítulos antes, você vai ver isso. E a nação de Judá, ela foi alertada sobre isso, mas o Senhor estava incomodado. Deus estava incomodado porque Ele já tinha falado qual era o julgamento daquela cidade. E mesmo assim, aquele povo, sabendo do que iria acontecer, mesmo assim Deus fala que ele caminhou, andou pela cidade e não encontrou um homem sequer se colocando na brecha, intercedendo. Não tinha ninguém que por sua vida, por sua reação, pelo seu agir, pelo seu modo de viver com Deus, pudesse se colocar na brecha. Não tinha ninguém intercedendo, orando, implorando para que Deus pudesse mudar o rumo daquela cidade. Hoje a nação está assim. Hoje o mundo está assim. As pessoas sabem que Deus vai vir, porque Ele prometeu. Ele prometeu que Ele ia enviar seu Filho, e o Filho veio. Ele prometeu que o Filho ia pagar o preço, e o Filho pagou. E Ele prometeu de vir e levar todos aqueles que estiverem o nome escrito no livro da vida. E mesmo assim, muitas pessoas, talvez alguém que nos ouve,
ainda não tem essa decisão acertada na sua vida. Cristo está vindo. E aí? Para onde você vai? Tem a certeza, a convicção da sua salvação? Ali o Senhor estava procurando pessoas para se colocar na brecha e não achou ninguém. E o povo foi para o cativeiro. E o povo ficou 70 anos escravos. 70 anos pagando por isso. Talvez porque ninguém se colocou na brecha. A igreja, o lar, a nação, aqui na igreja, nós precisamos de líderes, de intercessores, de pessoas que zelam uma pelas outras, de pessoas que se colocam na brecha. Será que aqui nós temos? Será que eu sou essa pessoa? Será que você está sendo essa pessoa? Será que você quer realmente ser essa pessoa? Quando nós somos salvos por Jesus, as pessoas começam a olhar para nós. E aí? Estamos sendo aquele bom influencer? Somos bons influenciadores? As pessoas, quando olham para mim, quando olham para você, elas contemplam que nós temos a Jesus em nossa vida, em nosso ser. Elas querem ter esse Jesus, o mesmo Jesus que eu tenho. Será que os meus amigos, aquelas pessoas que convivem comigo, querem ter também? Ou será que nós damos mau exemplo? Como está a nossa vida? Mas como se colocar na brecha? O que nós precisamos fazer para se colocar na brecha? O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se usem a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para que eu e você possamos nos colocar na brecha, nós temos que ter essa relação de itens em nossa vida. Primeiro, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 11, ali diz: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. E outra tradução fala: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8, fala assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não se afaste o livro, a palavra de Deus, da tua lei. Antes devemos fazer o quê? Meditar de dia e de noite. Eu fico a pensar, um dia tem 24 horas,
E quanto tempo nós tiramos desse dia de 24 horas? Quanto tempo eu tirei hoje? Quanto tempo você tirou hoje? Quanto tempo eu tirei ontem? Quanto tempo eu vou tirar amanhã para estar estudando a palavra de Deus? Para estar meditando na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo do coração. E ali é um mandamento. Devemos meditar de dia e de noite. Muitas das vezes nós temos tempo para dar uma olhadinha lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Talvez tenhamos tempo para falar de futebol, falar de política. Mas e quanto a palavra de Deus? Quantos minutos nós tiramos para ouvir? E muitas das vezes a resposta é: o dia foi corrido, passou, não deu tempo, amanhã. Será que é assim? Como vai estar a minha vida com Deus se eu não me alimentar da palavra de Deus? Como estará a sua vida se você não conseguir tirar um tempo para o Senhor? A vida é um corre-corre, é agitado, é difícil. As horas passam rápido. Hoje então passou assim para mim. Muita coisa fica para trás. Mas será que não deu tempo de eu acordar 10, 20, 30 minutos mais cedo? Será que não dá tempo de eu dormir 10, 20, 30 minutos mais tarde? Será que ao invés de eu ficar ali procurando no Facebook, nada para fazer, né? Que é assim que a gente fica às vezes, né? Fica ali olhando ali, joga para cima, vai olhando. Será que a gente não consegue abaixar o aplicativo na Bíblia? Aqui, todo o aparelho tem. É só você ir lá no Play Store e abaixar. Bíblia Online. E o Verso é um aplicativo que tem todas as traduções possíveis da Bíblia, todas as línguas possíveis. E aí você pode baixar. E ali tem um áudio. Está sem tempo? Está dirigindo o carro? Coloca lá para ouvir, aperta o play e vai ouvindo. O que você vai fazer dirigindo? Presta atenção no trânsito, mas ali, ó, coloca, vai ouvindo. Ouve a palavra de Deus. Com certeza Deus vai falar com você. Quando nós nos colocamos na brecha, quando nós deixamos Deus falar conosco, a nossa vida se transforma. As coisas melhoram para nós. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Mas para nós termos bom ânimo, para nós termos realmente a fé e a confiança verdadeira em Deus, nós precisamos praticar a palavra. E muitas das vezes nós falamos, mas não praticamos. Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa intimidade com Deus? Como está o nosso relacionamento com o Pai? Só é possível ter intimidade aquela pessoa que conversa, que dialoga, que saiba realmente daquilo que está acontecendo na sua vida e você na dela. E aí vocês são íntimos, vocês compartilham coisas. E com Deus, compartilhamos coisas? Ou só vamos até Ele quando estamos enfrentando um problema, uma dificuldade? Só vamos até Ele quando as coisas estão muito difíceis, e aí a gente começa a se desesperar, e começa a pedir oração, e começa a ir na igreja, e pronto. Temos que ter uma intimidade com Deus. Qual o nível de intimidade que eu tenho com Deus? Faça essa reflexão. Qual o nível de intimidade você tem com Deus? Ele é bem perto de você? É seu chegado, é seu parceiro, está junto? Ou você deixa ele lá no cantinho, e aí quando você precisa, você chama ele? Ele fica exprimido? Do que nós estamos alimentando? Do Espírito ou da carne?
Se nós só alimentarmos da carne, o espírito se torna fraco e a nossa fé vai cair. Nós vamos cair e Satanás vai se colocar na brecha, porque nós nos colocamos na brecha. Nós temos que tapar a brecha. Estamos dispostos a fazer isso? Eu lembro da vida de Jó. Jó foi um homem que sofreu. Coitado do Jó. Perdeu filhos, perdeu família, perdeu todos os seus bens. A sua esposa falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Os seus amigos, o seu chegado, criticaram ele, falaram até dele: você está com pecado, Deus está te cobrando. Os seus amigos pisaram nele na hora que ele mais precisou. Sabe o que Jó fez? A palavra de Deus diz que Jó orou, intercedeu, clamou pelos seus amigos, em favor de seus amigos. E que é o melhor? Está escrito assim, ó: enquanto Jó clamava e orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Oh, aleluia! Deus, Ele é poderoso. Ele pode mudar a sua sorte. Ele pode mudar a minha sorte. Ao invés de ficarmos reclamando, nós temos os exemplos deixados na palavra de Deus para seguir. Jó, no meio de tudo, não tinha mais nada para ele acontecer, nada mais. Foi o camarada que mais sofreu na vida. Mesmo assim, ele honrou o nome do Senhor, ele glorificou o Senhor, e ele intercedeu, ele clamou por aquelas pessoas que estavam falando mal dele. Meu irmão, ao invés de nós falarmos mal das pessoas, ao invés de nós sairmos por aí falando mal da igreja, do pastor, de fulano, de ciclano, de beltrano, vamos orar, vamos interceder, vamos clamar, vamos colocar na brecha, vamos tapar a brecha. Mas só existe um meio, e o primeiro passo que devemos ter é meditar na sua palavra dia e noite, ouvir Deus falar conosco. É a única forma que Deus vai falar conosco, é pela palavra. Se você não tem intimidade com a palavra, como você quer que Deus fale com você? Se você vem na igreja uma vez ou outra e lê aqui a palavra, e chega em casa, deixa ela lá, está toda empoeirada, tem umas lá que está travada, já secou, tem que passar um espanador. E aí quando chega no domingo de novo, você tira a Bíblia da cartola lá de novo e traz. Como que Deus vai falar com você, meu irmão? Como que Deus vai falar com você, minha irmã? Como que Deus vai falar com você, meu jovem? Nós temos que deixar, nós temos que pedir, nós temos que estudar, meditar dia e noite. O segundo passo que temos que dar é termos uma vida diária de oração. A oração ela é a força mais poderosa que existe na face da terra. A oração ela traz mudança, ela transforma o que é impossível em impossível. A oração é a arma mais poderosa que nós temos. A palavra de Deus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. A mesma palavra ela diz: orai sem cessar. Não é aquela oração, obrigado Senhor pelo almoço, em nome de Jesus, amém. Também não é aquela oração repetitiva, gravada,
é uma oração, é um diálogo, é um bate-papo, é uma conversa com Deus. Se derramar. A gente às vezes canta, né? Temos que nos derramar perante o Senhor. Mas na vida real nós derramamos. Nós nos prostramos aos pés do Senhor. Nós clamamos. Quantas vezes nós oramos por dia? Quantas vezes nós oramos pelo nosso irmão, pela nossa irmã? Quantas vezes nós oramos pela nação? Quantas vezes nós oramos por aquelas pessoas que estão partindo para a eternidade sem Jesus? Quantas vezes você ora por sua família? Em Atos capítulo 12 conta uma história que o apóstolo Pedro, ele estava preso ali na prisão. E o rei Herodes, ele já sabia que Deus era poderoso e que já tinha livrado alguns. Então o que ele fez? Colocou Pedro numa prisão máxima. E aí ele foi lá e escalou 4 escalas, fez 4 escalas de 4 soldados. Para ele sair da prisão, ele tinha que passar por 16, por várias portas. Era praticamente impossível aos olhos do homem. Ele dizia: daqui esse homem não sai, daqui ele só sai morto. Eu quero que esses cristãos venham para cá também, para pegar ele, que eu vou prender e matar todo mundo. Mas diz a palavra de Deus que enquanto Pedro estava lá na prisão, toda a igreja, todos os irmãos oravam, intercediam, clamavam para que Deus pudesse intervir, para que Deus pudesse livrar Pedro da prisão, da morte. E a palavra de Deus diz que no último dia, preste atenção, no último dia, não foi no primeiro dia de oração, não foi no segundo dia de oração, não é quando eu quero, não é quando você quer, não é da maneira que você quer, não é da maneira que eu quero. No último dia, quando o rei Herodes estava ali para decretar, era só amanhecer, a morte de Pedro, Deus enviou um anjo. E esse anjo foi lá à noite, levantou Pedro, acordou a Pedro, fez todos os soldados adormecer. Parece que ele pegou o controle remoto e foi apertando, e o portão foi se abrindo. E Pedro e o anjo passaram. Para a honra e glória do Senhor, quando a igreja se coloca em oração, Deus é glorificado em todos os momentos. Para o louvor e a glória dele, coisas impossíveis podem acontecer e acontece. Devemos ter fé, devemos clamar, devemos interceder, devemos colocar na brecha. Mas o interessante é que toda a igreja, todos os irmãos oravam, estavam unânimes, juntos. Eu fico a pensar, se nós não lemos a palavra diariamente, se nós não orarmos diariamente, clamarmos ao Senhor, como será a nossa vida? Como está a nossa vida? Por que na escola bíblica dominical, por que nas reuniões de oração não vem a mesma quantidade de pessoas no culto de celebração à noite, no domingo? Porque faltam pessoas para se colocar na brecha, e Deus está em busca dessas pessoas. E pode ser eu, e pode ser você, e deve ser eu, e deve ser você. Como está a nossa vida com Deus? A oração, ela traz o livramento. A oração, ela traz a vitória. O avivamento da igreja, ela vem através da oração, da leitura, do aprendizado da palavra.
Às vezes nós cantamos e clamamos, né? Enche-nos Espírito. Vem Espírito Santo, enche. Mas como que ele vai encher? Esse copo de água, ele está cheio. É um copo que está cheio de água. Como é que eu vou derramar suco aqui? E vou encher ele de suco? Eu só vou conseguir fazer isso se eu tomar essa água, jogar ela fora, deixar o copo vazio e abastecer com o suco. Temos que abastecer da palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos encha. E aí nós vamos ter uma igreja avivada, uma igreja onde nós podemos orar e Deus responder as nossas orações. A nossa vida, o nosso lar, a nossa casa, a nossa escola, o nosso trabalho vai ser abençoado em nome de Jesus. Mas para isso nós temos que nos colocar na brecha. Nós temos também que assumir um compromisso de consagração a Deus. Nós temos que ter um caráter, uma vida digno de uma pessoa cristã. E é realmente aquilo que nós falamos no início. É quando as pessoas olham para nós e têm aquele desejo, aquela vontade de ser pertencentes ao Senhor Jesus, de fazer parte da família de Deus. Será que eu estou sendo assim? O que está faltando para nós sermos realmente esse instrumento utilizado nas mãos de Deus? O que atrapalha eu e você seguir e servir ao Senhor verdadeiramente? O que tira o nosso foco em fazer a vontade de Deus e andar segundo a vontade de Deus? O que nesses dias tão agitados e turbulentos está tirando o nosso tempo de ler a Bíblia, de ouvir Deus falar? Talvez essa é alguma das brechas que nós precisamos tirar em nossa vida. Porque para nós colocarmos na brecha, nós não podemos ter brechas abertas em nossa vida. A nossa vida com Deus, nós temos que olhar para nós. E é por isso que a palavra de Deus fala: tira primeiro a trave do seu olho, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Precisamos ouvir Deus falar, deixar Deus falar. A Bíblia conta uma história de Eliseu e a sunamita, para nós encerrarmos. E ali fala que o profeta Eliseu, ele normalmente passava ali por uma cidade, e ele dormia na casa daquela sunamita, e ela preparou um quartinho para ele, fez uma suítezinha lá para o profeta de Deus. E ele ficando lá, ele começou a querer abençoar aquela sunamita. E ele então chamou o seu servo Geazi e disse assim: olha, eu preciso saber o que essa mulher precisa. Geazi então falou: olha, ela é muito rica, ela já tem tudo, ela é uma mulher bondosa, ela faz o bem para as pessoas, mas tem uma coisa que ela não tem: ela não tem filhos. Ela não tem filho. O profeta Eliseu então chama aquela sulamita, e quando ela chega na porta, ele diz: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ela disse: não brinca comigo. Ele falou: não, daqui a 1 ano você vai ter um filho. O esposo da sulamita já era idoso, ela não podia ter filhos, mas ela acreditou e confiou, e quando passou 1 ano ela teve um filho. Diz a palavra de Deus que aquele menino cresceu, e de repente ali pela sua adolescência, ele começou a ajudar seu pai ali no campo.
E chegado um certo dia ali no campo, estava ele e seu pai e os servos trabalhando, e ele teve uma dor forte de cabeça, e ele disse: pai, a minha cabeça está doendo muito. Mas o homem é desligado, né? Pelo menos eu sou. E aquele pai também parecia ser meio desligadão. E ele não deu muita atenção. Ele achou que poderia ser uma dorzinha qualquer. E ele falou: olha, meu filho, vai para casa. Vai lá, fica com a sua mãe, fala com ela. Ela vai resolver. Vai para casa. E ele foi. A história conta que ele, chegando em casa, ficou um certo tempo ali com a sua mãe, mas que ao meio-dia ele faleceu. Aquela sunamita, então, olhando para aquele menino, ela pegou a ele, levou para o quartinho lá onde o profeta ficava, deitou ele na cama, fechou a porta e foi atrás do profeta Eliseu. Chegando mais perto, o profeta Eliseu olhou e falou: olha, Geazi, vai lá, pergunta a ela se vai tudo bem. O servo dele então foi, Geazi foi até ela e perguntou: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu esposo? Vai tudo bem com seu filho? E ela disse: sim, vai tudo bem. Mas o profeta então viu a dor daquela mulher, tirou o seu cordão profético, entregou para Geazi e falou assim: olha, vai correndo, não fale com ninguém, vai correndo o mais depressa que você puder, coloque esse cordão sobre o menino. Mas aquela sunamita falou: profeta, você vai comigo? Você vai comigo? Geazi, de repente, correu na frente, chegou lá, colocou sobre o menino, nada aconteceu. Colocou de novo, nada aconteceu. E ele voltou e disse: olha, Eliseu, nada aconteceu. Mas Eliseu já estava chegando já na casa da sulamita. E quando ele entrou, ele viu que o menino já estava morto. Ele então se debruçou, deitou sobre o menino, se envolveu com o menino, se agonizou com o menino, e o menino suspirou. Mas o profeta Eliseu, ele não queria um sinal de vida, ele queria vida. E ele então se envolveu, e o menino espirrou 7 vezes. 7 vezes. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de nossos filhos vivos, nós precisamos dos nossos adolescentes vivos, nós precisamos dos nossos jovens vivos. Não é uma morte natural, como foi narrado aqui, mas uma vida espiritual. Nós estamos contemplando as pessoas mortas indo para o inferno, sem Cristo, sem Deus. Quantas vezes você já chorou por alguém que talvez nem tanta intimidade você tinha ali no caixão? E quantas vezes você chorou por uma pessoa que morreu sem Cristo e foi para o inferno, para a perdição eterna? Se quisermos ver a nossa igreja com pessoas sendo transformadas, se quisermos ter a nossa igreja com pessoas se convertendo a Cristo, se quisermos que a nossa palavra surja efeito na vida das pessoas, e as pessoas olham para nós e têm esse desejo de ter a Cristo como Senhor e Salvador, nós temos que interceder por eles, orar por eles, clamar por eles, ter vida para mostrarmos a eles. Temos uma vida de oração. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração. Eu tenho certeza que, da mesma forma que Deus falou comigo e fala comigo, Ele também pode falar com você e está falando com você. Eu e você precisamos ter uma mudança de vida. Não precisamos simplesmente viver por viver.
Não precisamos simplesmente vir reunir algumas vezes, mas nós temos que ter esse propósito, esse objetivo, essa meta de alcançarmos vida para o Senhor Jesus. E através da nossa vida, nós vamos glorificar a Deus. E as pessoas vão ver em nós e vai ter esse desejo também de glorificar. Fale, ore, pregue a palavra, porque esse é o mandamento de Deus. Que Deus nos abençoe. E se alguma coisa faltou a falar, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração e preencher aquilo